teu povo aqui presente, todos numa só voz declarando que só tu és grande, exaltamos teu doce nome, pelo amor, pela cruz, por teu Filho Jesus, pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado, és bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas, tu és verdadeiro Senhor. É o teu povo aqui presente, todos numa só voz declarando que só tu és grande, exaltamos teu doce nome, pelo amor, pela cruz, por teu Filho Jesus, pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado, és bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas, tu és verdadeiro Senhor, pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado, és bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas, tu és verdadeiro Senhor. No dia 31 de outubro de 1517, Martim Lutero deu um novo rumo ao cristianismo. Ao partilhar suas 95 teses, pregando-as à porta da igreja do castelo de Wittenberg, na Alemanha, colocou também os alicerces para uma nova maneira de entender a fé. Mais do que uma data a ser lembrada, a reforma luterana aponta para um jeito diferente de viver a fé. Ser luterano hoje. Meu nome é Gustavo, eu sou músico. É muito bom ser luterano e assim louvar a Deus com a minha voz, o meu instrumento e com a música. Meu nome é Paulo Adolfo Ros, sou ótico e entendo que ser luterano é amar a Deus e confiar nele acima de todas as coisas. Sou a catequista Valéria Franz Bock. Entendo que ser luterana é aceitar o batismo como presente, graça de Deus, ofertado a crianças e adultos. Oi, meu nome é Duda. Eu gosto de ir na igreja porque sei que Jesus ama todas as crianças. Eu sou Gertrudes e sou luterana desde a infância e continuo levando a vida com muita fé em Jesus Cristo. Sou o pastor Maurício Hack. Ser luterano é gostar de ouvir a palavra de Deus, de estudá-la e de viver essa palavra no seu dia a dia. Venha, participe. Eu sou Gilberto Georg, sou aposentado. Ser luterano é participar do culto, onde Deus vem a nós e nos encontramos com outras pessoas. Eu sou Osmar Luiz Witt, professor, e afirmo que ser luterano é dar valor à educação integral, à cultura e aos valores para a vida. Olá, sou Carlos Suete, sou técnico eletrônico. Eu sou Lisa Suete, gerente administrativa. Queremos dizer que ser luterano é orar um pelo outro, trabalhar lado a lado e viver em paz. Eu sou Renate Becker, eu sou aposentada, trabalho em casa
e trabalho com artesanato. Para mim, ser luterana é ser agradecida a Deus por tudo que recebemos das mãos dele. Meu nome é Felipe Kirschboeira e para mim, ser luterano é abraçar a diversidade, porque fazemos parte da mesma família. Eu sou a diaconisa Gisla Belke. Eu sei que, como luterana, que Deus cuida de mim e por isso eu posso ajudar outras pessoas e também cuidar a quem precisa de cuidado. Meu nome é Flávio Ibel, agricultor, luterano, e por isso sei também que sou responsável pela preservação do meio ambiente criado por Deus. Eu sou Vilde, médica. Ser luterana é colocar os meus dons a serviço de Deus e às pessoas. Sou Volmir Adolfo Jung, músico e bancário. Ser luterano é comprometer-se politicamente com responsabilidade, buscando uma vida digna a todos. Meu nome é Nelice Lanzini, sou empresária e tenho a convicção de que ser luterana é descobrir meu papel na sociedade e coloco minha vocação a serviço de Deus no mundo. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos e todas vocês. Amém. Estamos entrando no mês de outubro, o último trimestre do ano. Outubro lembra também o mês da reforma, dia 31 de outubro. Este ano cai num domingo, nós teremos culto aqui também na comunidade, presencialmente e também virtualmente. Mas nesse primeiro domingo de outubro, quero lembrar um tema proposto no culto do dia de hoje, que fala um pouco sobre a família, casamento, noivado. Você lembra qual que foi o último casamento que você foi? Ah, pastora, que pergunta difícil, ninguém está casando mais hoje. Ai, né? Qual que foi o último casamento que você foi? Ou você foi testemunha de alguém? Participou da confraternização? Quem eram os nubentes? Lembramos em outubro o nosso reformador Martim Lutero. E ele casou com a Catarina. Mas sabe que antes de casar, quando a Catarina ali, eles não estavam casados, o Lutero sugeriu que a Catarina casasse com o velho pastor Casper Klatz. E Catarina disse, não quero casar. Mas eu me disponho a casar com Martim Lutero. E foi assim que aconteceu. Na noite do dia 13 de junho de 1525, olha, uma terça-feira à noitinha, Lutero convidou um círculo pequeno de amigos que vieram estes para o mosteiro dos monges agostinianos, do qual Lutero fazia parte também, e foi a sua moradia, porque ele ganhou de presente do príncipe esse mosteiro. Acabou sendo então a moradia de Lutero e Catarina von Bora. Lutero tinha 42 anos e a Catarina 26. Eles ficaram casados 26 anos, aí o Lutero faleceu, né? Veio a falecer. Tiveram 6 filhos, a Margareta, o Hans, a Madalena, a Elizabeth, o Paulo e o Martin. E a Catarina era uma mulher, se nós pensarmos como família, uma mulher muito ativa, muito organizada. Parece-me que Lutero também era muito romântico, porque nós lemos num escrito dele que ele estava em volta à mesa, numas conversas, e ele a chamou de a estrela da manhã, minha estrela da manhã, de Wittenberg. Ela tinha muita habilidade administrativa, cuidava da casa, da família, dos filhos, era acolhedora, prestativa, e em muitos escritos nós percebemos que Lutero reconhece isso, dando graças
a Deus, por sua esposa cuidar da família, das lidas da casa, da educação dos filhos, e que isso não pesava sobre os seus ombros. Que parceria bonita, né? Que parceria bonita. Mesmo que ele casou com 42 anos, constituiu uma bonita família. Vamos falar um pouquinho sobre família no nosso culto de hoje, e eu quero acolhê-los com uma palavra de Gênesis, capítulo 2, versículo 18 a 25, que diz assim: Depois o Senhor disse: Não é bom que o homem viva sozinho. Vou fazer para ele alguém que o ajude, como se fosse a sua outra metade. Depois que o Senhor Deus formou da terra todos os animais selvagens e todas as aves, ele os levou ao homem, para que pusesse nome neles. E eles ficaram com o nome que o homem lhes deu. Ele pôs nomes nas aves e em todos os animais domésticos e selvagens. Mas para Adão não se achava uma ajudadora, que fosse como a sua outra metade. Então o Senhor Deus fez com que o homem caísse num sono profundo. Enquanto ele dormia, Deus tirou uma das suas costelas e fechou a carne naquele lugar. Dessa costela o Senhor formou uma mulher e a levou ao homem. Então o homem disse: Agora sim, esta é carne da minha carne e ossos dos meus ossos. Ela será chamada de mulher, porque Deus a tirou do homem. É por isso que o homem deixa o seu pai e a sua mãe para se unir com a sua mulher, e os dois se tornam uma só pessoa. Tanto o homem como a sua mulher estavam nus, mas não sentiam vergonha. Desejáveis do que o ouro depois.
confissão de pecados. Senhor Deus amado, como uma grande família, chegamos diante de Ti. Abrimos nosso coração dizendo que os dias passam tão rápido. Quando percebemos, já é fim de semana novamente. Nem sempre conseguimos ler, meditar, orar durante o tempo que temos. Às vezes, nosso coração também é assolado e invadido por preocupações, medos, angústias e incertezas. Ó Deus, também nem sempre olhamos a família como um presente Teu, como um projeto Teu dado a nós. Ajuda-nos a transformar nossos pensamentos, palavras e ações, e que tudo o que temos e somos possa servir ao Teu reino, também à nossa família. Pelas vezes que nós pecamos em pensamentos, palavras e ações, nós Te pedimos, tem piedade de nós e nos perdoa. Anúncio da graça, o Salmo 32, versículo 1 e 2 diz: Feliz aquele cujas maldades Deus perdoa e cujos pecados Ele apaga. Feliz aquele que o Senhor Deus não acusa de fazer coisas más e que não age com falsidade. Que o Deus que vê o nosso coração, que apaga as nossas transgressões e maldades, nos perdoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado contemplo a Tua imensa criação, a terra e o mar e o céu todo estrelado, e vem falar da Tua perfeição. Então minha alma lembra-te, Senhor, grandioso és Tu, grandioso és Tu. Então minha alma lembra-te, Senhor,
Leitura do Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 1 a 12. Jesus saiu daquele lugar e foi para a região da Judéia, que fica no lado leste do Rio Jordão. Uma grande multidão se ajuntou outra vez em volta dele, e ele ensinava a todos como era o seu costume. Alguns fariseus, querendo conseguir uma prova contra ele, perguntaram: de acordo com a nossa lei, um homem pode mandar a sua esposa embora? Jesus respondeu com esta pergunta: o que foi que Moisés mandou? Eles responderam: Moisés permitiu ao homem dar à sua esposa um documento de divórcio e mandá-la embora. Então Jesus disse: Moisés escreveu esse mandamento para vocês por causa da dureza do coração de vocês. Mas no começo, quando foram criadas todas as coisas, foi dito: Deus os fez homem e mulher. Por isso o homem deixa o seu pai e a sua mãe para se unir com a sua mulher. E os dois se tornam uma só pessoa. Assim já não são duas pessoas, mas uma só. Portanto, que ninguém separe o que Deus uniu. Quando já estavam em casa, os discípulos tornaram a fazer perguntas sobre este assunto. E Jesus respondeu: o homem que mandar a sua esposa embora e casar com outra mulher estará cometendo adultério contra a sua esposa. E se a mulher mandar o seu marido embora e casar com outro homem, ela também estará cometendo adultério. Até aqui, palavra do Santo Evangelho, momento de oração. Pai bondoso, que ao ouvirmos a pregação da Tua Palavra, que o Teu Espírito Santo ilumine os nossos pensamentos, que assim possamos viver também conforme a Tua orientação, conforme Tu nos ensinas. Por Cristo Jesus. Amém. Texto do Evangelho de Marcos, capítulo 10. Quero lembrar algumas coisas, fazer uma retrospectiva histórica um pouco. Não sei se vocês sabem, as primeiras comunidades no Brasil, as pessoas, elas se reuniam em casas. Depois de muitos anos é que foram construídas igrejas, grandes templos, mas o local inicial do encontro era a casa. Na casa estava quem? A família. O vô, a avó, o pai, a mãe, as crianças. E o encontro na casa tem uma simbologia muito bonita. Quando nós abrimos a porta da nossa casa, Deus se faz ali presente em nossa família, né? Em nossa intimidade, na veia da família, na veia do amor que permanece e que corre na casa. Então a casa significa um espaço de comunhão, de partilha, de solidariedade. Hoje, muito tempo depois, nem sempre se carrega, ao meu olhar, o que eu tenho visto em muitos lugares, nem se carrega todas as pessoas da casa para a igreja. Muitas vezes as pessoas vêm sozinhas, só vem um da casa, né? Houve um certo esvaziamento no sentido de a família toda estar presente diante de Deus, juntos. Casamento. A palavra casamento vem de casa. Lembra a casa, boas emoções. A família é aquela que divide, que partilha, que é o nosso refúgio, que são as pessoas com as quais nós podemos confiar, contar, onde um precisa ter um compromisso sério com o outro, é o nosso porto seguro. É na casa, então, nessa casa, nessa família, nesse casamento que se envolve, é que acontecem as histórias.
O Salmo 127 diz que os filhos, a família é um presente de Deus. Nós lemos lá em Provérbios alguns versículos bíblicos que quem encontra uma boa esposa encontra um tesouro. Então, olha que preciosidade, que bonita essa palavra. Um companheiro, uma companheira é um tesouro que nós recebemos e a gente precisa cuidar. Aqui nesse texto, Jesus fala da família, né, da casa. Ele vem sendo questionado por alguns homens sobre algo que estava acontecendo provavelmente aonde? Na casa, com as pessoas. Deve estar acontecendo com homens e mulheres, porque a pergunta que vem a Jesus é sobre o divórcio. Para ter divórcio, a pessoa primeiro precisa estar casada. E Jesus, então, ele muda um pouco o foco e ele fala: como é que será que está o coração desta pessoa que está casada? Porque quando acontece divórcio, acontece muita tristeza, muita angústia, muito sofrimento, né? No fundo há uma divisão. Então ele vem num contexto perguntando o que está acontecendo aí para que alguém pergunte sobre o divórcio. E aí ele coloca: da dureza do coração das pessoas. Jesus dá uma dica: a dureza do coração das pessoas. Então, há uma lei. Quando nós pensamos, por que existe a lei não mate? Já pararam para pensar isso? Por que existe a lei não mate? Porque há pessoas que matam, que são duras de coração, que são ruins. E aí tem uma lei, não mate. Por que existe a lei não furtarás, não roube? Porque há pessoas que roubam o tempo todo, de todo mundo. Porque são pessoas ruins de coração, duras de coração. Então, por que há essa lei? Por causa da dureza do coração das pessoas. Então, como que um coração fica assim, duro? Deixa de amar, deixa de cuidar, deixa de admirar, começa a ser um coração cobiçoso, egoísta. Se nós vamos ver hoje em dia como estão sendo construídas, construídas as famílias, os relacionamentos entre homem e mulher. Se eu, como pastora, muitas vezes eu já fui questionada quando fui fazer uma celebração, pastor, aquela parte lá de que até que a morte os separe, será que dá para cortar? Tem gente que acha que quer casar só por um tempo, assim. Pessoas acham que isso é possível, isso é casamento, né? Não, imagina. Então, como que seria totalmente uma outra teoria. Por exemplo, um casal pode estar aqui com um compromisso, se amam diante de Deus, assumem esse compromisso de ser fiéis, de se respeitarem, de amarem, de serem solidários, mas de repente a mulher ela pode ter um câncer, ficar doente, ter depressão e ela não vai poder mais ter relações sexuais. Ou do mesmo modo o homem pode ter um infarto, pode ter depressão, pode sofrer um acidente de trabalho. Então, assim, se for nessa filosofia, não, eu só estou contigo enquanto você está bem. Enquanto você não estiver bem, então cada um para um lado. Então não é o que a palavra de Deus nos ensina. O casamento é um projeto de Deus e Ele nos convida a estar juntos na alegria e na tristeza, na saúde e na doença. E é algo muito bom, né? Saber viver como casal é que nós precisamos aprender. Sem agredir o outro, sem sufocar o outro, sem querer ficar mandando um no outro,
mas sim uma bonita partilha de convivência. Entender esse projeto de Deus. Eu gosto muito de uma frase aqui. Sabem qual é o local mais próximo do céu? A família. E sabem qual é o local mais próximo do inferno? A família. Tudo depende de como nós vivemos neste lugar. Já pensou, gente? Tem famílias que parecem que é um inferno dentro das quatro paredes. E tem famílias que passam por cada dificuldade, por cada sofrimento, mas se restabelecem, né? Tem esperança, olham para frente, seguem adiante. Eu gosto muito, muito do exemplo de onde vem esse texto, no qual Jesus faz a ponte lá com Moisés. O Moisés, ele era então de berço ali egípcio. Ele foi criado num ambiente onde se cultuava muitos deuses. Na saída do Egito, Moisés foi parar na casa do Jetro. E o Jetro, então, ele casou com uma das 10 filhas do Jetro. E o Moisés, ele foi educado na fé, ele conheceu o nosso Deus através do sogro. Através do sogro que ele conheceu o nosso Deus. E Moisés, então, nesse texto, deixa aqui claro que só foi permitido o divórcio somente por causa do coração ruim das pessoas, né? Por causa de um coração que houve ali infidelidade ou traição. Mas esse não é o projeto de Deus. Nós, como igreja, nós realizamos a bênção matrimonial, sendo fiel à palavra de Deus. E nisso há uma conversa, há um preparo. E nessa parceria, nessa conversa, é imprescindível lembrar os nubentes desse amor incondicional, fidelidade, compromisso, perdão, compreensão, onde nós temos que muitas vezes abrir mão de algumas coisas na nossa vida. É uma aliança que nós estabelecemos de joelhos aqui, diante do altar de Deus, né? É uma entrega da vida um ao outro. Em 2021, como estão os casamentos? Ou vamos perguntar, para ter casamento tem que ter namoro. Tem que ter namoro. Como é que estão os namoros, será? Como é que andam os namoros por aí? O homem, quando Deus criou a mulher, o homem ele ficou feliz. Inicialmente ali ele ficou feliz no início. E Adão, então, quando Deus criou a que era para ser a companheira dele, o que o Adão fez? O que o Adão estava fazendo? Eu perguntei esses dias para um jovem e o jovem não conseguiu responder. Quando Deus tirou a costela, o que o Adão estava fazendo? Dormindo, né? Dormindo. Ele estava esperando ali. Ele não fez nada. Deus ali colocou do lado dele. Às vezes a gente tem que um pouco crer mais na provisão de Deus para a nossa vida. Colocar a Deus o sentimento de que se você quer ter alguém para dividir a sua vida e que esta pessoa esteja ao seu lado e que seja a pessoa certa, porque a gente vê que tem muito sofrimento aí, muitas pessoas que fazem as coisas por impulso, influenciados pela mídia hoje, né? Onde as pessoas buscam muito só momentos, só prazer, e quando acontece uma sexualidade imatura, vivida de uma forma não agradável aos olhos de Deus. Ah, pastora, mas tu voltou à idade da pedra. Não. Também conversando com jovens esses dias, olha, nada do que está na palavra de Deus é antiquado. Sabem por que existem tantas traições, tanta infidelidade?
está diretamente relacionado à forma como as pessoas estão vivendo a sexualidade. Porque, por exemplo, quando um casal começa a namorar, e aí se eles já começam a ter relação sexual, se caso acontece depois de 1 ano ou 2 a moça ter algum problema, ou sei lá, alguma coisa, ou o rapaz, né? Tem alguma doença aí que não pode mais ter relação, e aí o rapaz diz assim, já que tu não pode, eu vou arrumar outra. Ele não aprende a ser paciente. O namoro faz com que haja um treinamento de ambas as partes, porque caso algum não possa ter relação, o outro vai esperar, vai entender. Um cuida do outro. Daí a moça disse, é verdade, por esse lado. Eu falei, pois é, se você como jovem, com 18, 20 anos, tem um namorado e ele fica te ensinando, mas se tu não ficar comigo, sair, então eu não quero mais namorar. Se no namoro acontece isso, isso não é bênção, isso não é projeto de família. Então é importante a gente olhar para não ser influenciado pelo contexto de novelas, de filmes. Porque todo mundo faz, eu tenho que também fazer. Não, nós somos cristãos, somos filhos de Deus. A gente precisa viver conforme o projeto da palavra de Deus. Então, comecem a observar isso aí. Ainda para finalizar aqui, eu quero que a gente se questione. Por que acontece de o coração das pessoas se tornarem tão duros? Vê se o teu coração não está duro aí, eu vou olhar o meu, cada um olha o seu, né? Mas vamos ver se o nosso coração não está muito endurecido. Como assim? Um ponto, o egoísmo, gente. A gente não pode só pensar na gente. Tem pessoas que pensam no seu egoísmo, na sua popularidade, no seu sucesso e isolam o outro. O segundo, nos namoros e relacionamentos, o ciúme. Ciúme de não deixar o outro conversar com alguém. Ele foi para uma outra cidade trabalhar um final de semana e você fica lá enchendo o saco, ligando, indo junto, incomodando, né? Então, ciúmes doentios na relação. O lazer, muitas vezes, um quer ir pescar, o outro quer ir para o shopping. Um quer uma coisa, outro quer outra. Mas que afinidade há nessa parceria? Outro ainda, eu conheço casais que se separaram porque, pelo divórcio, um argumento que não cabe em separação, sim, mas em diálogo. Por exemplo, um queria comprar um Fusca e o outro queria comprar uma casa na praia. E aí brigaram tanto que se separaram. Os interesses, o coração está duro. Aí aconteceu como se fosse essa palavra lá dos discípulos de Jesus, mas a gente não pode dar uma carta de divórcio? Não pode, gente, por qualquer coisa, isso não pode acontecer, né? A família também, muitas vezes, encrenca a área do relacionamento. Por exemplo, a mulher quer só passar lá no interior com seus familiares, com a sogra, mas não quer visitar os outros familiares do marido. E aí acontece uma turbulência nessas famílias. Ainda um ponto, a questão do trabalho. É muito importante no trabalho um acompanhar o outro. Se acaso de um precisar mudar de cidade por causa do trabalho, um precisa abrir mão e vai junto. Não tem como viver como casal, um aqui, outro lá, não sei aonde, né? A família, o casal, nasceu para viver em conjunto, na mesma casa, um cuidando do outro. Não é o dinheiro, porque vão ganhar um pouquinho a mais, que vai resolver todos os problemas. Então, é não querer abrir mão. Esconder as coisas um do outro, mesmo que for as mínimas coisas. Um compra coisa escondida ou não dá, né? Ressentimentos e mágoas passadas, questões de culpa por coisas que aconteceram. E aí vem
o único aspecto que dá direito ao divórcio, conforme a palavra do Evangelho. E Jesus ali também orienta nos outros evangelhos, é a questão da traição, né? Da infidelidade. Quando há traição, realmente é muito difícil que não haja o divórcio. E aí Jesus diz ali, dê a outro uma carta de divórcio. Por quê? Quando acontece uma traição, só quando realmente um se arrepende e pede um perdão verdadeiro e o outro perdoa de coração, sem ficar jogando na cara, ficar daqui a 2 anos remoendo, desenterrando todo esse assunto. Eu conheço casais que, infelizmente, aconteceu uma traição e se separaram. Mas também casais que aconteceu uma situação indesejada, né? E um dos parceiros se arrependeu muitíssimo daquela noite, foi induzido por todo um envolvimento de sexualidade com os amigos naquela pilha, e aí ele se arrependeu amargamente. E a esposa o perdoou e são felizes até hoje. Então é muito importante essa conversa, esse novo pacto de fidelidade. Então são várias situações que precisam ser colocadas, conversadas, né? Levadas à história do namoro, da família, do que aconteceu e da disposição de um querer estar ao lado do outro ainda ou não. O casamento, ele é um contrato e precisa ser lembrado de qual que são as funções de ambas as partes. Então nós precisamos lembrar, olha, o que nós combinamos, o que nós ali nos comprometemos. E aquilo que nós assumimos, nós nos comprometemos diante do altar, precisa ser vivido com amor. Precisa ser vivido com amor. Queridos amigos, a gente poderia sim fazer um final de semana de evangelização sobre esse tema. E eu creio que para os jovens a gente precisa conversar muito com eles sobre isso. Antigamente muitos namoros começavam no tempo de juventude, dentro da igreja, se conhecia um vizinho, uma vizinha, pessoas de relações mais próximas que se conheciam as famílias, e hoje não, hoje está tudo muito distante. As pessoas se conversam muito pouco, não se conhecem, são relações muito superficiais, muito sensíveis. Então é um tema que a gente poderia trabalhar muito tempo, mas eu queria dizer assim, finalizar essa mensagem assim: o casamento é maravilhoso, é um projeto de Deus, e que a gente possa iniciar com a orientação de Deus, com a bênção de Deus e continuar caminhando, sendo guiado por Deus. Que a paz de Deus esteja com você e que a sua família seja também muito feliz. Amém. Senhor, vem
nos preparando para a oração final deste nosso culto de hoje, quero lembrar 2 versículos do Salmo 37. 37, versículo 4 diz assim: que a sua felicidade esteja no Senhor, Ele lhe fará o que o seu coração deseja. Salmo 37, versículo 5: ponha a sua vida nas mãos do Senhor, confie nele e Ele o ajudará. Salmos. Amigos e amigas, tem algumas áreas da nossa vida que são muito difíceis nós entregarmos na mão do Senhor, com confiança. Parece que as pessoas elas fazem oração, mas querem resolver tudo sozinhas. Uma delas é um exemplo de quem nós teremos para compartilhar a vida. Assim como Lutero teve uma linda família, como nós ouvimos no texto da pregação do dia de hoje, também falando sobre casamento e família. E às vezes tem muitas pessoas que ficam muito preocupadas com isso, colocam os pés pelas mãos, não colocam a sua vontade nas mãos de Deus, orar. É interessante que nós precisamos confiar em Deus. As pessoas aparecem na nossa vida também no tempo certo, no tempo de Deus. E uma outra área muito difícil de as pessoas confiar é aquela que a gente falou do coração, né? De a gente amar alguém aqui, alguém para compartilhar a vida, mas a outra área que as pessoas têm muita dificuldade em confiar em Deus é aquela que tem um pouquinho mais para cá, que é do bolso, que tem relação com a nossa vida financeira. As pessoas acham que são donas do dinheiro, que controlam tudo e não reconhecem que tudo que tem é Deus quem nos dá. E nós somos convidados a administrar com fé, com sabedoria, com honestidade. Eu convido você a reconhecer mais o agir de Deus em todas as áreas da sua vida. Confie em Deus, demonstrando de qual forma? Seguindo a orientação da palavra de Deus. A Bíblia aqui nos fala tantas formas de como nós temos que construir família, o que precisamos respeitar, o que precisamos tomar cuidado, tanto na vida matrimonial, desde o namoro, como também na nossa vida financeira. Então, que assim Deus possa lhe iluminar nestas 2 áreas. Convido para uma palavra de oração final deste culto. Oremos. Deus amado, fazei com que compartilhemos a vida como pessoas íntegras e verdadeiras, que saibamos dar ao outro o que temos de melhor em nós, no corpo e no espírito. Que nos aceitemos e nos amemos como somos, com as riquezas e também com nossas limitações. Pedimos, ó Deus, que como uma grande família, cresçamos juntos, sendo o caminho uns para os outros, que saibamos respeitar e ajudar a carregar o fardo das outras pessoas. Encoraja-nos a crescer sempre, ó Pai, no mútuo amor. Abençoa, ó Deus, as nossas famílias, abençoa os nossos planos e projetos, que eles possam também vir de Ti e serem colocados em Teu altar. Ajuda-nos a construir famílias firmadas nos Teus propósitos. Deus amado, clamamos pelos que sofrem e vivem em angústia. Estes entregamos em Teus braços, pedindo que Tu possas restabelecer o corpo e a alma. Dá-nos um abençoado descanso e tudo mais nós pedimos na oração que Jesus nos ensinou, dizendo: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o Teu nome.
venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. Que o Senhor sobre todos nós levante o seu rosto e nos dê a sua paz, a sua bênção e a sua proteção. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.